Eu estou muito feliz que esse projeto está saindo do papel. Durante a semana eu pesquisei e eu estou feliz de poder compartilhar essas informações com você e construir um processo de crescimento tanto meu quanto seu. Você realmente conhece seu cliente? Muitas empresas decidem por opinião e não através de dados, né? Esse é um problema bem comum no cenário do Brasil. Eu trabalhei em empresas mais estruturadas, menos estruturadas. O tráfego me deu a oportunidade de trabalhar desde o pequeno empreendedor até empresas maiores. E é bem comum, até por uma questão de praticidade do dia a dia, os CEOs, os empreendedores, tomarem decisões baseadas na opinião. Por quê? Porque aquele feeling rápido evita que você tenha que fazer o trabalho completo, né? O trabalho mais difícil, mais árduo. Isso é tão comum que se você pegar os dados do Sebrae, você vai notar que a maioria das empresas fecham nos primeiros 2 anos. Por quê? Porque direcionamento errado, né? As pessoas evitam essa parte inicial, que seria a parte do nosso tema principal, pesquisa. Pulando essa etapa, elas deixam de aprender aquilo que poderia ser mais fácil, mais simples, com informações bem tratadas. E já trabalha no setor comercial e vai fazer mais de 12, 13 anos. E o setor de marketing, ele deveria trabalhar baseado sempre em dados, né? Muitos gestores de tráfego não se preocupam com a questão dos dados e acabam optando em seguir a intuição. Às vezes, dados eles vão mostrar de forma muito mais assertiva, e a maioria das vezes vai mostrar de forma assertiva o que está errado e o que pode ser melhorado, né? Então, é importante que o profissional ele tenha assim a intuição, ele saiba pensar fora da caixinha, mas uma vez que ele cria uma linha de raciocínio, é importante ele validar essa informação. O tema inicial está dentro do nosso tópico principal, estratégia, e aí a gente vem para a pesquisa de mercado. Eu vou começar com um exemplo bem simples, né? Imagina que você está criando uma hamburgueria, né? E você vai investir dinheiro naquele negócio. E existem 2 formas de você fazer. A primeira é você pode simplesmente abrir a hamburgueria em qualquer lugar, para qualquer cliente, e pode escolher os ingredientes da sua cabeça. A segunda opção, e mais lógica, é você trabalhar com uma pesquisa de mercado antecipada. Assim você conseguiria prever, por exemplo, que tipo de ingrediente é mais comum naquela região, qual local é mais propício para abrir sua hamburgueria. A pesquisa serve para coletar, analisar e interpretar informações. Dentro do universo de marketing, a pesquisa é muito utilizada com 3 principais focos: entender a concorrência, entender os clientes e entender o mercado. A pesquisa é importante para ajudar a reduzir riscos. Empreender não é fácil. No Brasil, pior ainda. Então, quando você tem uma pesquisa bem feita, isso te ajuda a tomar as decisões corretas, até porque tempo e recursos não são infinitos. Assim você consegue tomar um melhor direcionamento para aumentar a sua chance de sucesso. Não é uma garantia de sucesso, mas aumenta a chance. Durante o processo de aprendizado, uma coisa que eu notei e que eu achei extremamente importante trazer, a gente tem uma percepção sobre o mundo que é enviesada. Então, a forma como eu enxergo o mundo não é a forma como a pessoa que está do meu lado enxerga. Às vezes é totalmente diferente. Pensando nisso, toda vez que a gente pensa em uma estratégia de marketing, a nossa percepção ela pode estar errada. Por quê? Porque a forma como você vê o mundo não é a forma como o outro vai ver. E a forma como você produz uma campanha de marketing muitas vezes vai ser interpretada de outra forma, porque você não tem toda a questão sociocultural de todo mundo para você conseguir imaginar o que as pessoas vão pensar. A pesquisa tira esse viés seu e te mostra os dados reais. Ela vai te mostrar outras realidades para que você consiga mensurar se aquilo que você está pensando realmente faz sentido. Uma ideia que me marcou bastante durante o aprendizado é: quando há dados, decidimos pelos dados. Essa é uma frase reformulada de uma outra frase que é bastante famosa: em Deus nós confiamos, todos os outros devem trazer dados. Para que serve a pesquisa? Bom, a pesquisa de mercado ela vai servir para lançar produtos, validar ideias, explorar a concorrência e encontrar também melhores oportunidades. Na ferramenta que eu desenvolvi, vou deixar no Notion, a gente vai explorar 3 fatores principais, que é o CCD: cliente, concorrência e demanda. Dessa forma, a gente consegue responder algumas perguntas: quem compra, contra quem a pessoa está competindo e se existe um mercado disponível para aquele produto. Bom, agora eu vou falar sobre algumas ferramentas que eu achei na internet. Algumas eu já conhecia, outras eu ainda não utilizava. Eu vou tentar trazer para minha rotina, porque eu gostei bastante, por isso que eu estou trazendo para a aula. A primeira é o Google Trends. No Google Trends você consegue visualizar as principais pesquisas daquela semana, do mês, de acordo com a sazonalidade que você coloca. Tópicos que estão sendo extremamente pesquisados. Por exemplo, a gente teve Copa do Mundo recente, palavras-chave sendo pesquisadas no Google referente aos jogos de forma muito repetitiva. É muito comum isso acontecer no Brasil, principalmente em dia de jogo de futebol. Você consegue utilizar essa ferramenta para pontos importantes, como, por exemplo, descobrir se seu mercado está crescendo, se existe alguma sazonalidade no seu produto, regiões onde também existe maior procura para o seu produto.
Serve tanto para você posicionar o seu negócio, como também para se manter atualizado. Às vezes você quer ter um overview de como está o cenário econômico, político, de forma rápida. É uma ferramenta ali que consegue te dar esse nível de visualização. Uma outra ferramenta, essa daqui eu já conhecia. Ela trabalha justamente com as palavras-chave do Google. Você tem dentro do Google ODS o planejador de palavras-chave do Google. Saber se aquela palavra-chave tem maior intenção de busca, menor intenção, volume de busca, eu consigo facilmente entrar nesse planejador e ver quais são as palavras atreladas ao meu negócio que estão despontando, estão na frente, que as pessoas estão pesquisando mais, para eu decidir se faz mais sentido disputar por elas. Além disso, caso eu queira planejar uma campanha, eu consigo saber o custo médio daquela palavra. Assim você consegue saber volume de busca, concorrência, custo por clique e também ter novas ideias de palavras-chave, porque ele vai sugerir ali para você, além da pesquisa que você fez, outras coisas relacionadas que as pessoas também estão pesquisando. A terceira ferramenta que eu vou trazer é um site. Eles são especialistas em pesquisa. Eu não sei se o nome correto é esse. Vou até olhar aqui na minha colinha. Ipsos. O Ipsos, eu vou deixar o site aqui, vou navegar com vocês. É um site bem legal que eu achei, onde você consegue visualizar pesquisas feitas, e são diversas pesquisas. Tem pesquisa sobre política, sobre mercado, tem sites de mercado lá, de forma muito assertiva, sem precisar necessariamente bancar uma pesquisa. Pesquisas, no geral, não costumam ser muito baratas, tá? Se você precisar realmente fazer uma pesquisa de mercado grande, quanto maior a amostra, mais cara essa pesquisa vai ficando. Então, o que eu gostei nessa ferramenta? É que você consegue ter acesso a diversos insights, diversas pesquisas que foram bancadas e feitas por profissionais, né, sem necessariamente você precisar comprar uma pesquisa. Isso é bem legal. Outro ponto bem bacana é que eles são uma das maiores empresas de pesquisa do mundo, então você vai conseguir ter um acesso a um ferramental gigante feito por profissionais extremamente qualificados. E um ponto que me chamou a atenção, além das pesquisas ali, eu acabei me entretendo demais. Eu lembro que eu estava dentro do ônibus viajando para São Paulo, eu comecei a ver uma pesquisa atrás da outra. E eu acho que o que me chamou a atenção foi justamente isso, tipo, pensar, olha, para algumas coisas aqui a minha percepção era totalmente diferente. Isso é uma forma de você contornar, inclusive, a sua forma de raciocínio. E pensar que talvez você esteja pensando demais dentro da sua caixinha e que o mundo não é a sua caixinha, né? O mundo é muito maior. Sair um pouquinho da caixinha para você melhorar a sua capacidade também de raciocínio e capacidade profissional. Um outro site bastante famoso, esse você consegue trabalhar também com uma margem de segurança muito grande, é o IBGE. O IBGE é um site bem legal onde você consegue trabalhar com características de uma população. Lá você vai encontrar informações referentes à renda, idade, regiões, escolaridade, perfil demográfico. É um excelente lugar para você pesquisar quando você está querendo, por exemplo, abrir um novo negócio. É muito bom você pesquisar lá para entender, por exemplo, a expansão de uma marca. Determinada região tem, de repente, a capacidade de comprar o meu produto. Por exemplo, eu trabalho bastante com o público high ticket. Determinados produtos não podem ser vendidos em algumas regiões. Por quê? Porque o pessoal não tem como explorar comercialmente aquela região. Infelizmente, a gente sabe que o Brasil é um lugar que tem muita desigualdade social. E, às vezes, para você proteger o seu cliente, você tem que colocar ele no posicionamento correto. Dessa forma, às vezes, você consegue garantir tanto para o seu negócio ou para o negócio do seu cliente, se você é um profissional de marketing, a melhor forma dele se posicionar. Essa quinta ferramenta é para você pensar fora da caixinha, né? A gente tem o Google Maps. Cara, quem não usa o Google Maps e acha que, não tem nada demais, Guilherme, como que isso daí é uma ferramenta de pesquisa? Gente, o Google Maps hoje ele é uma ferramenta de pesquisa excelente, principalmente para você avaliar os prós e contras da sua concorrência. Por exemplo, se você tem uma clínica de estética e você quer descobrir qual é a força e a fraqueza do seu cliente, é muito difícil você perguntar para ele, ele não vai abrir isso para você, né? Talvez ele saiba, às vezes ele nem ele sabe, mas ele não vai falar isso para você. O que você pode fazer para descobrir isso? Entra nas avaliações e você pondera. Pega aquilo que tem de melhor sendo repetido. Então, olha, eu ouço sempre falar que a clínica está sempre bem arrumada, sempre é bem atendido. E nas reclamações, tem uma reclamação que é recorrente, que é referente a atrasos. Então, você consegue explorar a concorrência do seu cliente através do Google Meu Negócio. Para quem não sabe, o Google Meu Negócio é uma página que é justamente aquela página que vai refletir dentro do Google Maps. Uma outra informação que você também consegue ter dentro do Google Maps que vai fazer bastante sentido é explorar a concorrência e saturação de mercado. Você consegue ver quantas clínicas tem em determinada região ou quantos negócios similares ao seu, e aí consegue pensar, poxa, peraí, talvez não faça sentido colocar mais uma clínica aqui, sendo que eu vou ter que brigar com 10, 15 concorrentes e concorrentes muitas vezes fortes. Então, o Google Maps é uma forma de você olhar visualmente
e entender a sua região. Ainda em pesquisa, tem uma ferramenta que eu utilizo bastante, que é a biblioteca de anúncios, né, do MetaAds. Nela você consegue ver visualmente o anúncio do seu concorrente. Você pesquisa a pessoa e você vai ver o que ele está postando. Assim você consegue entender quais são as dores que ele está explorando. Você também consegue ter insights da sua concorrência. Então, muitas vezes eu exploro o meu concorrente maior, que tem uma estrutura gigante, para entender os insights que já foram trabalhados. E assim você consegue ter novas ideias para o conteúdo que você posta. E muitas vezes, o conteúdo similar que você posta, ele tende a causar a mesma reação. Isso é bem legal, por quê? Porque vamos supor que você está começando e você não tem uma estrutura gigante, né? Igual diversas empresas no mercado. O que você pode fazer? Você usa esses insights, por quê? Porque aquilo foi trabalhado por um profissional. Então você consegue pegar ideias bem trabalhadas e estruturadas sem necessariamente precisar investir naquele primeiro momento. É lógico, o ideal é que você sempre invista na sua empresa. Mas se você não tem condições naquele momento, é boa prática você também sondar a sua concorrência, né? A sétima ferramenta que eu vou trazer é o Google Forms. Através do Google Forms, você consegue ter formulários bem estruturados para você realmente tirar a sua pesquisa do papel. É uma ferramenta gratuita do Google, você cria de forma super simples, ele tem diversas funcionalidades, diversas opções, então você consegue fazer caixinha de seleção, então a pessoa vai selecionar diversas opções, você pode colocar de resposta única, resposta em frase, isso te dá uma versatilidade para você conseguir filtrar realmente as respostas que você quer do seu cliente. Bom, e para fechar essa aula maravilhosa, como realmente uma pesquisa ela é estruturada? A gente vai falar de uma pesquisa na prática, né? Toda pesquisa ela possui uma estrutura. Essa estrutura ela pode ser simples, ela pode ser extremamente complexa, depende muito do seu objetivo. Então, ponto 1 de uma pesquisa é justamente trazer um objetivo. Escolha o objetivo da sua campanha. Eu quero entender quem é o meu cliente, eu quero entender por que ele compra, eu quero saber se o mercado está crescendo. Então, você deve ter algo a ser respondido. Esse é o ponto central. Toda pesquisa começa assim. Se você não tiver uma pergunta clara ou uma ideia que você queira testar, a pesquisa ela morre, porque toda pesquisa vai girar em torno dessa primeira pergunta. O segundo ponto, você vai criar uma hipótese. Ou seja, você vai tentar responder essa pergunta com uma hipótese e ao final da pesquisa você vai validar se aquela sua hipótese estava correta. A hipótese, ela não é uma conclusão, esse ponto é importante. A hipótese é você pensando, mas quem vai trazer a conclusão é a pesquisa. Por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa e falar assim, olha, a minha hipótese é que os meus clientes procuram a minha empresa pelo preço. Isso talvez seja uma intuição que eu tenha. E ao final, a pesquisa ela responde se realmente os clientes estavam te procurando por preço ou se na verdade tinha algum outro diferencial que você não enxergava, fazer os seus clientes fecharem com você. Nós temos alguns tipos de pesquisa. Então eu tenho a pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa são aquelas pesquisas que realmente vão falar sobre perguntas. Você tem o formato de entrevistas, grupos focais. A pesquisa qualitativa é muito boa para testar percepções, histórias e entender um pouco mais profundamente sobre a parte subjetiva. Outro formato é a pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa realmente vai falar sobre dados, números. Ela é feita através, geralmente, de formulário, estatística, pesquisa online. É muito comum você usar pesquisas quantitativas para trabalhar outros formatos de visualização. Por exemplo, gráficos, números percentuais. Por exemplo, você vai lá e pergunta para 1000 pessoas se eles comprariam ou não da sua empresa. E depois você consegue trazer, através de dados, percentuais. Então, 72% responderam que não comprariam, 5% responderam que comprariam. É um formato bem comum, principalmente chegando agora o período de eleições, utilizado para saber, você votaria no candidato 1 ou no candidato 2? 70% das pessoas responderam que votariam no candidato 1. Você também pode trabalhar pesquisas mistas, que misturam as duas informações. Não necessariamente você tem que escolher entre uma ou outra. Após definido como você vai trabalhar as pesquisas, hipótese, qual pergunta você deseja responder, e também a estrutura, qual a estrutura que você vai montar, as perguntas que você deseja fazer, você vai para a parte de coleta de dados. E aí, na parte da coleta de dados, você pode trabalhar com dois tipos de dados. Dados primários, que são aqueles dados que você coletou diretamente, então você foi até lá, criou seu próprio formulário, fez a entrevista, andou na rua, pesquisou as pessoas, e você tem os dados secundários, por exemplo, como eu citei, a questão do IBGE. Você pode utilizar uma empresa séria que já tem um dado tratado para trazer aquela informação e enriquecer ainda mais a sua pesquisa. A diferença principal é que os dados secundários, eles nem sempre vão responder aquela sua pergunta direta. Talvez para a sua pesquisa ser mais assertiva, você precise trabalhar primeiro os dados primários e depois trazer os dados secundários
para reforçar a sua tese. Bom, então a gente tem esse fluxograma: pergunta, hipótese, tipo de pesquisa, coleta de dados, análise e a decisão final. Ponto mais bacana, perceba que a pesquisa ela não existe só para provar que você está certo. Ela existe para fazer você pensar se realmente você está certo. E se você tem a ambição de criar boas estruturas para sua empresa, é muito mais importante que você tenha acesso à informação correta do que você acredite que esteja correto. Por quê? Porque no final das contas, o mundo não vai se curvar à sua vontade. Se você tem realmente vontade de crescer, você precisa ter acesso a informações verídicas. Um ponto importante é, durante a pesquisa, as perguntas elas são extremamente relevantes. Elas são a base de tudo. Então você nunca deve induzir a pessoa a uma resposta que você quer. As perguntas precisam ser feitas de forma neutra e pensadas de forma neutra. Senão você traz o seu viés para dentro da pesquisa e ela vai apenas refletir a sua opinião e não a opinião de quem está respondendo. Você concorda que essa aula foi excelente? Eu concordo, mas e você? Você concorda? Talvez não. E esse é o ponto. Se você traz uma pergunta que induz a pessoa já a responder, ela tem uma tendência maior a concordar com você, né? Se você chega para uma pessoa e fala: como você avalia o nosso atendimento? É diferente de: você não acha que o nosso atendimento é excelente? Eu espero ter ajudado você. Isso com certeza agregou bastante ao meu crescimento profissional. E te vejo na próxima aula.